turminha do quarto ano, que quem vos fala é professor Gerlânio, né? Hoje estamos mais uma vez aqui para a nossa correção, né, de atividade da sequência didática do IQE, tá certo? E hoje, como vocês bem sabem, estamos estudando, né, matemática, né? E matemática é uma coisa muito boa, uma coisa muito legal. Nossa, professor, mas matemática é tão difícil? Não. Matemática, ela resolve, né, e está inserido em nosso dia a dia. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente nasce, temos o dia que a gente nasceu. Então, de certa forma, o dia faz parte da matemática. O número que é representado o dia faz parte da matemática. Minha mamãe me teve com 9 meses. 9 meses. Então, isso também envolve a matemática. Hoje eu tenho 10 anos. 10 anos. Então, 10 anos envolve a matemática. Então, a matemática ela está presente em tudo que a gente imaginar na nossa vida, né? Então, ela não pode ser algo difícil. Então, se eu sei olhar uma hora, se eu sei contar, se eu sei dizer que dia eu nasci, quantos anos eu tenho, eu sei matemática. Então, a matemática não é só o cálculo, aqueles cálculos enormes. Não, a matemática é tudo aquilo que está envolvendo números. Então, eu não posso dizer que não sei matemática. Você sabe matemática? Sim. Certo? Mas voltando para o nosso conteúdo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre números racionais. Professor, o que é um número racional? Número racional é todo e qualquer número que pode se dividir e que pode se transformar em uma fração. Daqui a pouco a gente vai ver de fato como é essa fração, o que é essa fração. Então, como o professor disse, os números racionais, ele pode se dividir. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma folha, certo? Que é um inteiro, uma folha inteira, né? E eu posso simplesmente dividir essa folha, né? Eu pego e divido essa folha. Então, se eu estou dividindo essa folha, ela está se fracionando, ela está se dividindo. Então, quando algo se divide, eu posso dizer que ele está fracionado, ele está em forma de fração, ele está, né, dividido em partes, né? Então, os números racionais, eles vão se dividir, tá certo? E aí a gente vai para o nosso conteúdo, né? Geralmente nós encontramos os números racionais dessa forma por aí, ó. Tem um traço aqui no meio, né? Que simboliza o que é o símbolo da divisão, né? Da fração. E geralmente tem um número em cima e tem um número embaixo. E como é que eu vou fazer a leitura desse número? O que representa o número de cima e o que representa o número de baixo? O que é o número de cima e o que é o número de baixo, certo? Então, o professor vai mostrar para vocês agora, na prática, o que é esses números, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, pessoal, uma pizza. Todo mundo gosta de pizza. Quem é que não gosta de pizza, né? Então, nós temos aqui uma pizza, certo? Essa pizza está inteira? Está inteira. Quem comeu ela? Ninguém comeu ainda. Ela está inteira do jeito que veio, do jeito que a gente comprou lá, né, na pizzaria da nossa avenida, tá certo? Então, do nosso bairro. Então, ela está inteira. Então, aqui nós temos um número inteiro, né? Nós temos aqui uma fração inteira, certo? E aí, nosso coleguinha que foi com a gente, né, estava com muita fome, muita fome, muita fome. E foi o que ele fez? Ele pegou e comeu metade da pizza completa. Pegou a metade e comeu todinha. Que rapaz guloso, né, pessoal? Comeu metade da pizza e ele estava com muita fome. E aí, como é que a gente vai representar isso matematicamente? Era um número, era um inteiro que foi dividido. Então, se foi dividido, eu posso dizer que é o quê? Um número racional. E aí, aqui a gente vai aprender agora. Nós tínhamos uma pizza, certo? E ela foi dividida em quantas partes? Ela foi dividida em duas partes, ó, a parte de cima e a parte de baixo. Então, eu sei, né, dizer o seguinte, que essa minha pizza foi dividida em duas partes, certo? Ela foi dividida em duas partes. Então, meu produto, né, meu alimento aqui foi dividido em duas partes. E aí, um coleguinha que estava muito esfomeado foi lá
e comeu metade da pizza, certo? Ele comeu metade da pizza, né? E sobrou só um pedaço. Se ele comeu metade da pizza, ele comeu praticamente um pedaço do que estava dividido, né? Então ele comeu um pedaço dessa pizza, metade dessa pizza. Então, o que está representando aqui? Que de 2 pedaços que a pizza foi dividido, meu coleguinha comeu um pedaço, comeu metade da pizza. Então, eu posso dizer aqui que essa fração se chama 1/2 ou metade. Então, eu vou ler metade ou 1/2. Professor, mas o senhor não explicou o que é numerador e o que é denominador. O professor vai explicar agora. Só um momentinho. Então, ó, denominador é esse número aqui de baixo. Ele é chamado de denominador, certo? Ele é um denominador. Por que ele é denominador? É a quantidade de partes que eu tenho no inteiro. Eu tinha quantas partes? 2 partes. 2 partes. Então, essa parte do inteiro, né? Ela foi dividida em 2 partes. Então, aqui é nosso denominador. O número 2, 2 partes. E quantas partes foram retiradas? Quantas partes foram comidas? 1 parte. E essa essa parte que foi comida, essa parte que foi retirada, ela é chamada de numerador. Certo? Então, nós temos um denominador, que é o número de baixo, que representa o número inteiro, certo? De quantas partes tinha. E em cima tem um numerador, que é a quantidade de partes que foram retiradas ou que foram comidas. Então, eu tenho aqui, ó, metade da pizza foi consumida. Metade da pizza foi comida pelo coleguinha. Ele estava com muita fome. Então, a fração fica, ó, 1/2 ou meio. Sabe onde é que a gente encontra muito, pessoal, também essa fração? Nas receitinhas da mamãe. Por exemplo, lá tem bem assim, ó. 1, 2 xícara, né, de leite. E a gente nunca entende nada. O que quer dizer isso? 2 xícaras de leite. Aluno do 4º ano agora sabe que eu vou pegar a xícara e vou colocar metade da xícara na minha receita. Ele está dizendo aqui, ó, metade da xícara de leite. Então, eu vou colocar, tem a xícara, né? A xícara de leite, certo? E eu não vou colocar uma xícara inteira, eu vou colocar metade da xícara de leite na minha receita. E aí também está representado uma fração, metade, 1/2, tá certo? Vamos lá para mais um exemplo. Nós temos aqui, né? Deixa eu ver. Outra pizza. Eita, a pizza hoje vai fazer festa na nossa aula, né? Então, nós temos aqui uma pizza, certo? Ela tem uma pizza. Nós temos uma pizza. E essa pizza, ela está inteira, né? Ninguém comeu ainda. Ela veio inteira, certo? Ninguém comeu ainda, certo? E aí, a gente vai contar primeiro tracinho da divisão, certo? Da fração, certo? E a gente vai contar quantas partes, em quantas partes essa pizza foi dividida. Por exemplo, aqui nós temos, ó, uma parte, 2, 3, 4. Então, meu denominador, que é o número de baixo, ele vai ser o número 4. Por quê? Nós temos 4 pedaços. O inteiro foi dividido em 4 pedaços. Tá certo? E aí, veio o coleguinha e comeu um pedaço da pizza. Certo? Ficou quantos pedaços? 3. E ele consumiu quantos? Quantos pedaços foi retirado? 1. Então, esse vai ser meu numerador. Então, tinha 4 partes e um coleguinha que estava com fome se adiantou e comeu logo um pedaço. Então, nós lemos como essa fração? 1/4. Então, ele comeu 1/4 da pizza. Ou seja, ele comeu um pedaço de 4 que tinha. Certo? Imagina que outro coleguinha venha e coma outro pedaço. Que fração vai ser? Tinha quantos pedaços? Tinha 4 pedaços.
E quantos foram consumidos? Quantos foram comidos? Um pedaço, dois pedaços. Então, 2/4. Então, 2/4 da pizza foi consumido. E vamos imaginar que outro coleguinha comeu outro pedaço, né? Então, ó, 4 pedaços nós tínhamos, né? Tínhamos 4 pedaços. E desses 4 pedaços foram comidos 3 pedaços. Foram retirados 3 pedaços. Então, nós temos aqui uma fração 3/4. Então, olha as frações que podemos fazer só ao consumir as pizzas. E todo mundo gosta de pizza, né? E tá vendo? A pizza também envolve matemática, tá certo? Vamos lá para outro exemplo. Nós temos aqui o famoso, olha, chocolate. Todo mundo também gosta de chocolate, né? Todo mundo ama chocolate, né? Ele desestressa, diz que ele acelera nosso metabolismo, a nossa inteligência, né? Então vamos consumir, mais lembrando, com moderação, né? A gente não pode exagerar. Então nós temos aqui o chocolate, deixa eu desamassar aqui um pouquinho. Nós temos aqui o chocolate, certo? E aqui a barra de chocolate está inteira. Ninguém consumiu ainda nem um pedacinho de chocolate. Certo? Aqui vamos imaginar que a barra de chocolate está inteira e ninguém consumiu. Certo? Vamos contar quantos pedaços tem nesse inteiro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos quantos pedacinhos? Essa barra tem 10 pedaços. Então, ó, 10 pedaços. Vamos fazer o tracinho da divisão. E aí, né? O professor que gosta muito de chocolate vai e come um pedaço. Certo? Comeu um pedaço. Ficou que fração? Um pedaço de 10 foram comidos. Então, 1/10 da barra de chocolate foi consumida. E aí eu como outro pedaço. Tinha quanto? Tinha 10 pedaços. E o professor consumiu quantos pedaços? 2 pedaços. Ficou 2/10. 2/10 da barra de chocolate foi consumida pelo professor. Professor, mas eu posso fazer uma fração do que não foi consumido? Eu posso saber o que não foi consumido? Pode. Por exemplo, tínhamos 10 pedaços inteiros, tá certo? 10 pedacinhos inteiros. E a gente coloca em cima no nosso numerador quantas partes ainda faltam ser comidas. Quantas partes ainda faltam, né, ser consumidas por alguém. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8/10 de chocolates ainda tem. Temos 8/10 de chocolate ainda guardado que ninguém comeu. Certo? O professor só comeu 2 pedaços de 10 e tem aqui ainda 8 pedaços de 10. 8/10, tá certo? Deixa o professor explicar novamente isso. Vamos aqui para outra pizza, né? Outra pizza. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de entender. Nós temos aqui a pizza inteira, certo? E a gente vai contar quantos pedaços ela tem. Vamos contar quantos pedaços a pizza tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pedaços. Então, nossa pizza agora tem 8 pedaços, ok? 8 pedaços. E um coleguinha que se adiantou, que está com muita fome, né? Pegou e comeu um pedaço. Ó, comeu um pedaço. Comeu um pedaço. Aí eu pergunto para você, que fração está representada ao coleguinha, depois que o coleguinha comeu? Tinha 8 pedaços, ele consumiu um pedaço, ele comeu um pedaço. Então, nós temos aqui 1/8, tá certo? 1/8. Mas a mamãe pergunta, quantos pedaços ainda tem? Quantos pedaços faltam comer? Que fração representa isso? Então, a gente vai contar o total, né? Tinha quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tínhamos 8 pedaços. E quantos pedaços faltam ainda ser consumidos? Faltam ainda ser comidos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 pedaços de 8 pedaços para ser comidos. Ou seja, 7/8 de pizza ainda tem para ser comidas, tá certo? Então, essas são as duas frações. Aqui é o que foi consumido, né? O pedaço que foi consumido, a parte que foi consumida. E aqui é a fração da parte que ainda tem na pizza, que ainda existe na pizza, tá certo? E aí vamos imaginar que estamos, né, na sala de aula, certo? E aí nós temos uma sala de aula com alguns alunos, né? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Tem Maria, Fernanda, né? Camila, Bruna, né? Arthur, deixa eu ver quem mais. Maria Isabel, Nicolas, né? João e Pedro. Vamos imaginar que temos todos esses alunos na nossa sala de aula. E aí a gente vai contar quantos alunos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nessa turminha aqui tem 9 alunos, né? A gente já sabe que nós temos 9 alunos. Aí a gestora da escola pergunta à professora, né? Pergunta lá a professora, né? A professorinha, né? Professora, quantos alunos fizeram a atividade? Aí a professora vai lá no caderno de cada aluno e vai ver quantos alunos fizeram a atividade. E percebeu que somente Pedro, Arthur e Fernanda, certo? Somente eles 3 fizeram a atividade. Então, quantos alunos de 9 fizeram a atividade? 3. Então, 3/9 da turma fizeram a atividade. E quantos não fizeram? A diretora está querendo saber quantos alunos não fizeram a atividade. Então, vamos lá. Nós tínhamos 9 alunos no total, certo? E, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos deixaram a professora triste, porque não fizeram a atividade. Então, nós temos aí representado 6/9 de alunos não fizeram a atividade. Então, só relembrando, o número de baixo é chamado denominador, certo? E ele representa as partes do inteiro. Quantos pedaços, em quantas partes, em quantas quantidades foram divididos aquela parte por inteiro. Então, nós tínhamos uma turma com 9 alunos, certo? Então, nós temos o número de baixo denominador, o número 9, certo? 9 alunos. Então, o número de baixo denominador é em quantas partes, né? Essa turma, a pizza ou a xícara foi dividida. Então, foi dividida em 9 partes. 9 alunos tem nessa turma. E aí, desses 9 alunos, 3 fizeram atividade. Esse 3 representa o quê? Meu numerador. O número de cima é quantas partes foram utilizadas, quantas partes foram comidas, quantas partes fizeram a atividade. Então, o número 3 representa o numerador, certo? Então, espero que vocês tenham, de fato, entendido o que são números racionais e como eles são representados. E aí, agora, nós vamos para a nossa correção, né? Então está aqui a nossa correção, né, da nossa atividade de hoje, e onde o professor já falou sobre os números racionais, né, que são frações unitárias mais usuais, né, aquelas frações que a gente utiliza muito em nosso dia a dia. E para a conversa inicial diz o seguinte: Camila é uma corredora iniciante. Ela se inscreveu em uma corrida de 4 quilômetros e para conseguir participar dessa corrida, Camila terá que treinar todos os dias, a partir do dia 1º de fevereiro, até a data da competição. Camila tem a metade do mês para treinar até a data da competição. Com o auxílio do calendário do mês de fevereiro, responda. Então, nós temos o mês de fevereiro, onde ele tem 28 dias, certo?
e nossa colega Camila tem metade desse mês para, né, treinar e participar da competição da corrida. E aí, na letra A diz o seguinte: qual o dia da corrida de Camila? Qual o dia da corrida? Que dia vai ser a corrida? Então, a gente vê a metade. Então, qual é a metade de 28? A metade de 28, né? Então, a gente sabe que a metade de 28 é 14, porque 14 mais 14 dá 28. Então, o dia da corrida, né, da nossa colega Camila será dia 14 de fevereiro, 14 de fevereiro, certo? Que cairá numa quarta-feira. Quarta-feira, certo? Aí a letra B pergunta: qual é o primeiro dia de treino da Camila? Que dia é? Que dia ela começa a treinar? Dia 1º, né? Então, dia 1º de fevereiro. E dia 1º de fevereiro? Que dia da semana? Na quinta-feira. Quinta-feira. Aí ele diz: quantos dias ela terá para treinar? Do dia 1 ao dia 14 são quantos dias? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ela terá 14 dias de treino. Então, ela terá 14 dias para treinar. Pronto. A página número 2, né? Pergunta o seguinte na questão 2, no segundo. Até o dia 7 de fevereiro, que é a metade de 14, né? Camila conseguiu correr metade da distância de 4 quilômetros. Então, qual é a metade de 4 quilômetros, né? Então, qual é a metade de 4? 2, porque 2 mais 2, 4. Então, a metade de 4 é 2. Então, ela percorreu 2 quilômetros, né, em 7 dias. Aí ele pergunta na letra A: quantos quilômetros Camila fez até o dia 7 de fevereiro? 2 quilômetros. Então, 2 quilômetros. Aqui é o símbolo, né, de quilômetro. E aí, na letra B, diz o seguinte: em quantos dias Camila correu essa distância? Camila correu essa distância em quantos dias? Metade de 14, que eram os 14 dias lá que ela treinou. Metade de 14 é 7. Então, ela treinou, né? Ela correu, né? Ela percorreu essa distância de 2 quilômetros em 7 dias. Ok? Vamos lá. O terceiro diz o seguinte: durante os primeiros dias de treino, Camila fez um tempo muito bom, certo? Ela concluiu os treinos em 30 minutos de corrida, certo? Ela percorreu, né, os 2 primeiros dias de treino, 30 minutos de corrida. O tempo esperado para a conclusão dos 4 quilômetros é de 1 hora. Então, ela percorreu, né, 30 minutos em 2 quilômetros. Lembra 2 quilômetros? Que ela treinou até o dia 7, 2 quilômetros. Então, ela fez aí, ó, em meia hora, 2 quilômetros. E aí ele pergunta, né, quanto tempo, né, os 30 minutos que Camila treinou equivale a que fração do total da corrida? Então, vamos lá. Ela precisa percorrer, no total da corrida, 1 hora, certo? Porém, ela percorreu 30 minutos. Então, a gente precisa entender, 30 minutos equivale a quantas horas? 30 minutos equivale a metade de 1 hora. Por que metade de 1 hora? Porque 1 hora é 60 minutos, tá certo? 1 hora é 60 minutos. E metade de 60 é quanto? 30. Então, ela percorreu metade, né, de 1 hora. E aí ele pede o seguinte: represente, né, esse tempo que Camila falta, né, esse tempo que os 30 minutos que Camila treinou equivale a que fração? Então, vamos lá. 30, certo? Foram os minutos que ela correu. 60 é o meu inteiro. Então, eu posso dizer que meu 60 foi dividido em 2 partes.
Sim, porque 30, certo? Vou fazer bem aqui embaixo. 30 mais 30 é igual a 60, certo? Então, meu 60 foi dividido em duas partes. Então, ó, o número 2 vai ser meu denominador, né? Os 60 foi dividido em duas partes. E aí eu posso dizer que Camila percorreu uma parte desses 60? Sim, ela percorreu metade desses 60. Então, número 1. Então, qual foi, né, em fração, né, os 30 minutos que Camila treinou equivale a que fração? Metade. 1/2. Tá certo? Então, resposta do terceiro, 1/2. Então, vocês respondem 1/2, metade, né, do tempo estabelecido, que será de 1 hora. Aí ele pergunta na letra B. Quantos minutos ainda falta para Camila alcançar 1 hora de treino? Ela percorreu 30 minutos. Faltam quantos minutos para completar 1 hora? Para completar 60 minutos? Faltam 30 minutos. Faltam 30 minutos, tá certo? Vamos para o quarto. Chegou o dia da corrida. Camila conseguiu correr os 4 quilômetros, mas fez no tempo esperado, mas não fez no tempo esperado. Qual era o tempo esperado? 1 hora. Ela tinha que percorrer 4 quilômetros, né, em 1 hora, né? Então vamos lá. Ela não conseguiu fazer 4 quilômetros em 1 hora. Olha o que diz aí. Ela completou a corrida em 1 hora e mais o quê? Metade de 1 hora, mais 1/2, mais a metade de 1 hora. Qual é a metade de 1 hora? O professor acabou de explicar. A metade de 1 hora é 30 minutos. O professor coloca bem assim, ó, 30 minutos. A metade de 1 hora é 30 minutos. Então, ela percorreu 1 hora mais a metade de 1 hora. Aí ele diz, qual foi o tempo total que Camila precisou para concluir a corrida? Ela precisou de 1 hora, certo? 1 hora. Mais o quê? Mais a metade. Então, ela precisou de 1 hora e 30 minutos. Certo? Então, ela precisou de 1 hora e 30 minutos para percorrer os 4 quilômetros. Certo? Aí ele pergunta, quanto tempo Camila ultrapassou, né? Ou, quanto tempo Camila ultrapassou o tempo esperado de prova? Né? Ela ultrapassou quanto tempo? Ela percorreu a mais quanto tempo, né? Se ela só tinha 1 hora, ela percorreu mais 30 minutos, 1 hora e 30 minutos. Quanto tempo ela levou a mais para concluir esse tempo? 30 minutos. Se ela tinha 1 hora, né? E ela percorreu em 1 hora e 30 minutos, quanto tempo foi a mais? 30 minutos. Então, resposta, 30 minutos. Então, ela percorreu a mais, né? Ela ultrapassou 30 minutos do esperado. Então, pessoal, é isso. A correção de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre fração, certo? Teremos nossas aulas online, onde a gente vai tirar muitas dúvidas. Então, anotem as dúvidas de vocês, lembrem das dúvidas de vocês, para que possam ser retiradas durante a aula online, tá certo? Então, fiquem com Deus, né? Fiquem em casa, se cuide, logo, logo estaremos juntos. Até a próxima. Abraços.